Estamos de volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo discute a trajetória das desigualdades no Brasil nos últimos 50 anos. Participam desse debate Paulo Silvino Ribeiro, sociólogo e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Marta Arretti, professora titular do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Bom, alta na taxa de empregos, aumento de renda, diminuição do trabalho infantil, maior número de pessoas com formação no ensino superior, avanço na posse de bens duráveis, mais domicílios com acesso à rede de esgoto, abastecimento de água, iluminação elétrica e por aí vai. A gente terminou o primeiro bloco, estou citando aqui alguns exemplos da diminuição da desigualdade que se expressam materialmente em coisas como essas, né? E a Marta terminamos o primeiro bloco com a Marta, então, fazendo certas ponderações em relação a como as desigualdades foram se constituindo, ou como o enfrentamento das desigualdades foi se constituindo ao longo dessas 5 décadas, chegando no momento atual. E a gente falava aqui no intervalo, você dizia, olha, inclusive é preciso um certo cuidado, alguma delicadeza para pensar essas diferenças de classe, embora elas existam, a concentração de renda, 1% mais rico do Brasil é riquíssimo, ele está em outro mundo, ele não está no Brasil, né? Um outro Brasil. E ainda assim, os 5% mais ricos, mesmo que eles estejam no mesmo país, eles ainda têm muito mais condições do que os 90%, 95% mais pobres. Mas que, de todo modo, há uma delicadeza para tratar dessas diferenças, dessas desigualdades, porque elas não são homogêneas, elas são dissimétricas, elas se efetuam e operam em várias situações. E essa delicadeza viria da onde? É um poliedro de múltiplas dimensões, né? Então, um ponto que eu acho importante é que os níveis de escolarização no Brasil aumentaram muitíssimo nos últimos 30 anos. Né? Para vocês terem uma ideia, o número de pessoas que chegou ao 2º grau multiplicou por 6 nos últimos 30 anos e o número de pessoas que chegou à universidade multiplicou por 6 nos últimos 30 anos. Em termos da capacidade do Estado enfrentar esse problema, dado o crescimento populacional, isso é excepcional. Mas isso gerou expectativas crescentes. Então, você tem hoje uma explosão de expectativas com relação ao que o Estado deve oferecer ao cidadão, em termos normativos, né? O que o cidadão sente que ele tem direito de ter, e a capacidade do Estado de oferecer serviços. Então, tem a parte vazia do copo, né, que tem a ver com os níveis de escolaridade que nós ainda precisamos atingir, o avanço nos serviços de saúde. Parece que esse é um bom exemplo de dissimetria, né, Marta? Exatamente. Na educação, por exemplo, porque a gente avançou muitíssimo, como você disse, em pouco tempo, que 30 anos, historicamente, é muito pouco. Com uma imensidão de gente para incluir. De universalização do ensino básico, sobretudo, do fundamental, sobretudo, né? E de um aumento muito significativo do número de estudantes no ensino universitário, enfim. Mas universalizar, de certa maneira, criou desafios importantes do ponto de vista de qualificar, né? Porque ao universalizar, ao ampliar, a gente teve dificuldades e tem dificuldades com a qualidade do nosso ensino, por exemplo, né? O que mostra uma dissimetria. Por outro lado, as pessoas, ao se tornarem cidadãs, né, e ganhar, e cada vez mais, ao conquistarem direitos, ao terem mais informação, vão podendo exercer de maneira mais efetiva a sua cidadania, enfim, com posições às vezes equivocadas, com entendimentos equivocados ou não, enfim, mas esse é o trabalho da cidadania, né? Porque nem sempre a gente acerta, independentemente aí do nível de escolaridade, de acesso, etc. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quer dizer, essa situação nos coloca também, de um ponto de vista normativo, não só o sentimento da população de que ela quer mais e quer melhor, mas também aquilo que a gente consignou na Constituição de 88, transformando em direito básico, em direito social, em direito fundamental, por exemplo, a educação, por exemplo, a saúde, por exemplo, a proteção da infância e da juventude, embora atualmente parte dos nossos deputados
queiram mexer nesse direito, reduzindo maioridade penal, etc. Mas a nossa Constituição, chamada lá de Constituição Cidadã, como, claro, retrato de um momento da nossa história, com as suas questões também, ela não é uma ferramenta perfeita, mas ela construiu direitos normativos, quer dizer, direito é direito. As pessoas têm, portanto, não apenas o direito, mas o dever de cobrar e de tentar tornar efetivo aquilo que a lei brasileira diz que o brasileiro deve ter, todo ele, né? Todos eles, não apenas 1% ou 5% mais ricos da população. Né? Mas o fato é que isso não sai de graça, né? Muito pelo contrário. Né? Algumas das dificuldades que nós temos pela frente diz respeito, por exemplo, à vida urbana, à mobilidade urbana, questões de infraestrutura, aos gastos mais pesados com educação. Com educação, por exemplo, se você quiser popularizar o ensino universitário, isso tem um custo. E qualificar, né? claro. O grande estrangulamento na saúde hoje, ele não diz respeito ao ensino ao tratamento básico. Nós temos um estudo no Centro de Estudos da Metrópole que mostra que, no que diz respeito às condições básicas de saúde, há muito pouca desigualdade no Brasil. No entanto, se você passar para o nível do atendimento mais especializado ou do atendimento hospitalar, isso é muito caro, né? Então, você tem que equacionar esse problema do financiamento, né? Se você olha a trajetória dos países que enfrentaram esse problema e que enfrentaram na década de 50, 60 esse problema, eles enfrentaram em condições muito mais favoráveis do que as nossas. Né? Porque você tinha uma expansão econômica, nós acabamos de sair de um período em que você teve crescimento econômico, as receitas do Estado crescem e, portanto, os conflitos em torno da redistribuição de recursos ficam mais atenuados. Claro. Quando você tem retração de recursos e ajuste fiscal como nós estamos vivendo, os conflitos se tornam mais exacerbados. Isso é quase uma lei da humana, física. Né? Não é do governo, né? Dentro da casa de cada um de nós, né? Quando você tem dinheiro sobrando, ok. Quando não tem, disputar vai fazer isso ou aquilo. A disputa fica mais difícil, né? E aí, perdão, só queria colocar uma coisa que você disse, eu achei interessante. Quer dizer, outros países tiveram melhores condições, mas é um pouco de uma discussão que tinha lá nos anos 50 e 60, que é a questão do salto. Como é que a gente daria o salto para a gente alcançar os países que seriam centrais? Veja, o problema do salto é que nós nunca estaríamos no mesmo patamar que eles, historicamente, né? A gente não teve algumas revoluções burguesas ou outras que permitiram com que esses outros países tivessem condições. Então, acho que esse é um ponto. Por quê? Porque isso tem a ver com o tipo de Estado que a gente vai ter, com o tipo de consciência que o próprio indivíduo vai ter de sociedade civil, como que a gente vai ter uma organização civil também, quer dizer, você tem aí 20 e poucos anos, né, 20 anos de uma ditadura, claro que na América Latina e parte da Europa também, mas lá algumas, assim, do ponto de vista da organização social, alguns processos já haviam avançado, eu acho que aqui não. Então a gente chega nos últimos 30 anos com todas essas mazelas e mesmo que a gente tenha tido tanta questão para a gente resolver, a gente conseguiu avançar, né? Então esses dados que a Marta dá de ensino fundamental, ensino, enfim, médio, universitário, a gente percebe como realmente, comparando a outros países, a gente avançou muito, mesmo com todas essas outras questões. Né? Então acho importante a gente dizer isso, quer dizer, olhar esses últimos 50 anos é pensar como que a gente teve que correr, né, para tentar ajustar 50 anos de 450 anteriores, no qual o Estado não existia, a sociedade civil era minimamente organizada, mas não foi, ou seja, não teve aquela força política para conseguir tocar de fato. Enfim, eu quero chegar ao seguinte ponto, as grandes transformações sempre foram de cima para baixo. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, os avanços nas leis trabalhistas, quer dizer, e hoje a gente vê como que nos últimos 20 anos, boa parte ou 30 anos, o que a gente conseguiu é porque os movimentos sociais estão melhor organizados. A saúde é prova disso. Nos anos 80, né, quando o SUS é criado, quer dizer, você já tem uma discussão lá nos anos 70 de que o Estado deveria ter um plano para que pudesse atacar isso. Conhecido como movimento da reforma sanitária. Exatamente, né? Então eu acho que
talvez eu esteja sendo ingênuo ou otimista demais, Marta, mas eu acho que a gente avançou. Eu acho que a questão da redistribuição e da igualdade e de que é imoral, que é inaceitável que um país conviva com tanta desigualdade ou com tanta pobreza, ela esteve, pelo menos até aqui, muito no centro do debate no Brasil, né? Vocalizado pelos movimentos sociais, vocalizado pelos partidos políticos mais à esquerda, mas se qualquer survey de opinião sobre igualdade e desigualdade no Brasil nos últimos 15, 20 anos, mostra muito claramente que há um consenso ou uma opinião majoritária de que a desigualdade no Brasil era inaceitável. E era mesmo, isso é indiscutível. A grande questão hoje é se a sociedade brasileira acha que, como o problema da extrema pobreza já foi resolvido, então está bem por aí, vamos cuidar de outras coisas, né? Ou há quem diga que nós chegamos a um limite fiscal da nossa possibilidade de enfrentar o problema da desigualdade. Com os recursos que o Estado tem. Com os recursos que o Estado tem, enfim, com as dificuldades econômicas que o Brasil enfrenta, enfim, né? A questão para frente, você estava tentando pensar para frente, quando você estava colocando o problema do conflito, né? É saber o quanto a sociedade brasileira, para a sociedade brasileira, a questão da desigualdade, a questão da pobreza, a questão do desconforto é uma questão que deve continuar no centro da agenda política. Então, Marta, né? Certamente, penso eu, a sociedade brasileira não é homogênea e não tem consenso sobre isso. Né? Não haverá uníssono, porque as populações que estão buscando autonomia, cidadania, inclusão social e tal, certamente dizem não, as desigualdades permanecem grandes em muitos campos, etc. Por outro lado, né, aqueles que têm mais, né, possivelmente acham, bom, já fizemos o possível, agora em momento de crise temos que reorganizar o mercado, voltar a organizar a nossa economia do ponto de vista de gerar lucros, para amanhã dividir de novo o bolo, quem sabe, etc. Os discursos são vários. Paulo, quer dizer, quais desses vários lados do poliedro, né, são, na sua avaliação, os mais importantes para a gente considerar nesse debate de qual é a equação, enfim, quais são os lados, o lado político, econômico, as disputas, enfim, que são centrais para pensar a questão das desigualdades e eventualmente fazer a balança pender para um lado ou para o outro, né? Olha, para algum dos lados. É uma fala simplista e rápida, mas eu acho o seguinte, eu acho que infelizmente, na mídia, predomina uma análise de que pelo econômico a gente resolve tudo. Então, há uma enxurrada de informações de PIB, quanto vale o dólar, etc, etc. A produção industrial, claro que são fatores importantes, claro que são termômetros e que, como eu havia dito, o crescimento econômico está atrelado à diminuição de uma desigualdade, né? Se ele for distribuído. Exatamente. Né? Se ele não for, e esse ele aprofunda a desigualdade. E aí a distribuição, eu acho que não se dá apenas pelas regras do mercado, porque o mercado concentra, o capitalismo vai sempre concentrar na mão de quem está produzindo, né? Então eu penso que aí um dos lados é o lado político, não é? Eu acho que aí é fundamental. E não necessariamente só do político institucional, não, né? Você está falando do político social. Do ponto de vista do indivíduo que vai... A palavra não é muito boa, mas como dizem, o empoderamento, né? A palavra não é muito boa, mas eu acho que isso é muito importante, porque e aí tem tudo a ver com o que a Marta dizia, que talvez não seja só um ódio de classe. É também aquele outro que não pertence a uma classe, que mora em algum bairro chique em São Paulo, mas que agora entendendo que também tem direito à saúde, educação, etc., não está contente com o governo A ou B. Né? Então ele entende que ele tem direitos também assegurados por lei, etc. Então acho que o lado político talvez seja o mais relevante. Né? E é claro, quando a gente fala desse, a gente precisa pensar o seguinte, como que o Estado, nesses últimos anos também, tem se comportado, quer dizer, como é que o Estado tem garantido condições mínimas para que a desigualdade também seja atacada não só pela transferência de renda, mas para que se consiga, ou seja, políticas a médio e longo prazo, que, ou seja, algumas áreas específicas
sejam, digamos assim, atacadas de uma forma mais sólida. Por exemplo, educação, né? Por exemplo, a geração de mais vagas em universidades públicas, embora foram criadas várias, mas a gente sabe, por exemplo, como alguns programas deram muito certo, vamos citar um aqui, federal, Pronatec, e agora já passa por algum problema. Então, eu acho que essas políticas para médio e longo prazo, atreladas a essas outras, né, digamos assim, mais imediatas, né, um bem bolado disso, acho que seria um caminho também. Então, Paulo, você toca numa questão que a gente vai trabalhar, só que no próximo bloco, que é a questão política do ponto de vista da participação social, né? Você usou a palavra empoderamento, mas então, como abrir maior participação social para que a sociedade civil possa então protagonizar de maneira mais autônoma a definição, a decisão sobre os rumos que ela quer, fazendo essa luta, esse jogo de forças, né, na própria sociedade, não deixando para que ela venha de cima para baixo, como você disse, ou na mão apenas de um debate, às vezes, muito desqualificado entre partidos políticos, né, dando base para que os partidos políticos possam agir, não o contrário, né, não sendo mera massa de manobra de partidos políticos. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.